Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Revelações para os inscritos do nosso canal. Eu estou colocando esse título por um propósito apenas, entendeu? Porque eu sei que poucas pessoas assistem ao nosso trabalho aqui, os vídeos, as postagens, até o final. Alguns só assistem alguns minutos e já saem. Esses não são inscritos. Aqueles que são inscritos, eles permanecem e assistem todo o conteúdo, ok? A nossa conversa de hoje vai ser longa. Espero que, se você está chegando aqui pela primeira vez, espero que goste e que fique até o final. Porque quando as pessoas assistem pequenas partes, elas fazem como se estivesse editando, né? Pegando aquilo que interessa e sai, volta, sai, volta, sai, volta. E não pega o sentido total da nossa ideia, das nossas informações. As nossas informações aqui são baseadas em fatos, nunca em teorias. Quando a gente supõe alguma coisa, a gente fala, estamos supondo. Não podemos afirmar coisas que não tenham ocorrido. Ou seja, nós sempre colocamos aqui experiências que passamos, coisas que vivenciamos, para não restar dúvida. Ok? Então, meus amigos, o que eu trago para vocês hoje é uma informação muito importante para nós entendermos o que a mídia faz com a população, né? Os poderosos que estão lá em cima no poder conseguem manipular, manipular o povo de todo o planeta Terra. Não é o Brasil, não. Isso acontece em toda parte do mundo. Ok? Então a informação que eu quero passar para vocês é a seguinte. Primeiro, já tem alguns dias que eu assisti no Facebook uma reportagem que Jô Soares fez com um engenheiro na época, um engenheiro mecânico. Não sei quantos anos tem, mas acredito que tenha 20 anos ou mais. Foi para o ar naquela época, era ao vivo o programa do Jô. Eu costumava assistir, mas essa reportagem eu não assisti. Do que se trata, enfim? Esse engenheiro apresentou no programa do Jô Soares um motor para carro de passeio, um motor de veículo. E esse motor, ele funcionava a ar. Não usava água, não usava óleo, não usava combustível fóssil, não usava etanol, não usava álcool, enfim. A combustão dele era produzida apenas pelo ar, com ar. Esse era o combustível desse motor. E esse engenheiro demonstrou o motor no palco. E o Jô Soares, claro, pediu que ele ligasse aquele motor para ele deixasse funcionando para ver se realmente era um motor que funcionava. Porque tem tanta gente malandra aí, é verdade. Então assim ele procedeu, ligou o motor ficou funcionando por vários minutos no palco do Jô Soares. Essa reportagem aconteceu por quê? Porque infelizmente a mídia, infelizmente não, felizmente para todos nós, a mídia não tem muito controle sobre 100% sobre aquilo que ela quer impedir, né? Eu tenho certeza absoluta que esse engenheiro, quando foi feita a proposta de apresentar esse motor no Jô Soares, foi tudo feito de uma forma escondida, por assim dizer, da mídia. Porque se ele revelasse, fosse anunciado, na época, que ele ia apresentar um motor que não funcionava a combustível fóssil, etc. e tal, ele ia ser bloqueado de alguma forma. Teriam apagado ele. O apagado ele, vocês entendem como queiram, que poderia ter sido assassinado, poderiam ter feito com ele uma oferta absurda em grana, poderiam ter feito ameaças, porque tudo isso ocorre, gente. Não pense vocês que não ocorre, não. Mas, enfim, então de vez em quando, esses poderosos também se perdem, e não tem controle 100% sobre tudo. Não está na mão deles. Mas vazou essa reportagem do Jô Soares. O que acontece? Então nós estamos vendo, já tem anos isso. Como que a mídia, né, ela faz para apagar as coisas da nossa mente? Eu não assisti esse programa, infelizmente, na época eu não vi. O programa do Jô era 11 horas, 11h30 da noite, e muitas vezes eu conseguia assistir. Mas tinha outras que não assistia a todos. Mas esse eu não assisti. Então,
Eu não tinha nem conhecimento desse motor a ar. Isso tem mais de 20 anos, tem uns 30 anos que aconteceu isso. Mas como é que a mídia consegue fazer com que essas informações sejam esquecidas até por aqueles que assistiram? Basicamente, eles fazem o seguinte: depois que tal informação vazou, eles vêm com uma outra informação. Deu para entender? Lógico, não é do mesmo assunto, do outro assunto que seja, um assunto que assuste, que amedronte, que apavore. E esse assunto eles ficam jogando maciçamente, diariamente, nos meios de comunicação, no repórter, né, nos repórteres, até mesmo sublinharmente colocado nas novelas, entendeu? Para focar em outra coisa mais que a gente, né, infelizmente, acha que seja mais importante. E o cérebro, nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande, ele nos ajuda e nos atrapalha muitas vezes. Como ele nos atrapalha? Elimina aquelas informações menores, né? O que é uma informação menor? Não quer dizer que ela não seja importante. A informação menor é aquela que nós assistimos por alguns minutos, certo? Para então armazenar aquela que tem maior relevância. Ou seja, quanto maior for o número daquela informação que a gente assiste e ouve, repetidamente o cérebro descarta as outras informações que são pequenas. Que assim é o nosso corpo. Ele descarta aquilo que o cérebro não entende como sendo significante. O que é significante? Aquilo que mais nos ocorre constantemente. Ok? É assim que eles apagam da memória daqueles, da gente, quando pega alguma informação relevante que vá, de alguma forma, afetar a eles financeiramente e tudo mais. Ok? Então, gente, se preocupem, se liguem, certo? Preste atenção naquilo que vocês assistem na televisão. Dê mais valor às pequenas informações, são as maiores verdades. As pequenas informações, aquelas que duram um pouco tempo na TV. Ok? Porque a mídia sempre fez isso. E poucos de nós estamos prestando atenção nisso, como eu. Vocês acham que na época, há anos atrás, há 30, 40 anos atrás, eu dava valor ou prestava atenção nessas coisas? É claro que não. Eu era apenas mais um vivendo e absorvendo aquilo que queriam que eu absorvesse. Eu fazia parte de um grupo, né, que era dominado, controlado. Hoje eu não sou. Entendeu? Vou dizer para vocês, minha vida mudou por conta disso. Eu fiquei rico, eu fiquei famoso, eu fiquei... Não fiquei nada disso. Fiquei mais livre. Mais livre de... Meu cérebro hoje busca respostas onde antigamente não buscava, porque ele não queria buscar. Hoje eu dou mais atenção a tudo isso. E vocês devem pensar também dessa forma. Isso é libertação. Ok? Tem uma outra informação também que eu queria passar para vocês aqui. Há muitos anos atrás, existia um consórcio de veículos, né? O nome dele é Consórcio Nacional Garabelo. Isso é um fato, tá? Esse conhecimento, eu tenho conhecimento disso. E se vocês pesquisarem, vocês vão conseguir chegar lá também. Bem, o que esse consórcio tem a ver com a nossa história? Vamos lá. Há muitos anos atrás, deixa eu ver aqui, deve ter uns entre 30 e 40 anos atrás. Isso eu posso dizer para vocês que foi na época, há muitos anos atrás, quando eu havia recentemente me casado. Existia um engenheiro também aqui no Brasil, que ele havia fabricado um motor de carro, motor veicular, que o combustível dele era qualquer tipo de óleo velho. Imaginem vocês, um óleo de cozinha, né, que fica velho, você não joga fora? Pois é. Um óleo de carro queimado, que as oficinas, quando troca óleo do veículo, pega aquele óleo queimado, né, e retifica ele. Então você poderia usar óleo queimado. Qualquer tipo de óleo era o combustível para esse carro funcionar. Esse engenheiro patenteou esse motor. O que o Consórcio Nacional Garabelo tem a ver com isso? Esse Consórcio Nacional Garabelo, na época, era o consórcio que mais, como poderia dizer, era o mais famoso do Brasil, mesmo por causa da honestidade
desse consórcio, ok? Quanto a entregar os veículos e coisa e tal. Mas, enfim, o Consórcio Nacional Garavelo comprou a patente desse engenheiro. Isso saiu na época na revista Veja, essa reportagem. Você pesquisa lá a revista Veja, Consórcio Nacional Garavelo, talvez vocês encontrem. Então, a revista Veja fez uma reportagem todinha sobre esse engenheiro, sobre a compra desse motor feito pela Garavelo, Consórcio Nacional Garavelo, ok? Compra a patente de motor de engenheiro com combustível de óleo utilizado, cuja proposta do Consórcio Nacional Garavelo era de começar a construir esse tipo de motores para fornecer para as fábricas de carro, etc. E tal. Como ele tinha a patente, o Garavelo havia comprado a patente, era a intenção da Garavelo. É claro que isso foi tudo uma maquiagem, porque nessa época esse motor ficou famoso, saiu na televisão e tudo mais, eu lembro muito bem disso. Então o Garavelo foi lá e comprou. Agora perguntei a vocês, comprou a patente, saiu algum carro com esse tipo de motor? Já tem mais de 30 anos, entre 30, tem uns 35 anos ou mais. Quase 40 mesmo. Na verdade, eu devia ter 1 ou 2 anos de casado. Acho que nem 1 ano não tinha, era recém-casado, recém-casado. Enfim, vocês viram algum motor desse tipo rodando por aí, sendo fabricado? Não. A Garavelo, depois que comprou essa patente desse motor, depois de sair essa reportagem na Veja, não passou 1 ou 2 meses, esse Consórcio Nacional Garavelo fechou suas portas, fechou suas atividades. Engraçado, né? Que ela tinha feito um investimento, cuja proposta era de ganhar muito dinheiro, do nada, ela encerra todas as suas atividades. Parou de funcionar. Não deu golpe em ninguém. Não, isso não houve. Não deu golpe em ninguém. Simplesmente fechou suas atividades, devolveu o dinheiro de quem não havia recebido seus bens e coisa e tal. Ué, por quê? Mais uma vez, volto a falar para vocês, a mídia poderosa comprou a patente, a Garavelo, que os donos da Garavelo não eram bobo nem nada, venderam, claro que venderam. E o dinheiro foi tão grande que eles fecharam as portas de uma empresa nacional de um valor extremo, porque era o Brasil todo, nesse Consórcio Nacional Garavelo, que dominava o mercado de consórcio no Brasil. Para você fechar uma empresa dessa, um patrimônio que ela tinha já na época, não é brincadeira não, minha gente. Não é brincadeira não. Então nós que estamos aqui no rabo da fila, no final da fila, sofremos isso com muito mais, um impacto muito maior. Porque são benefícios que não chegam para a população. Porque está na mão dos poderosos, tudo sempre esteve. E cada vez mais, com a tecnologia agora, fica muito mais fácil de se bloquearem todas essas descobertas, né? As que vieram foram feitas dessa forma, e as que virão não virão, porque eles têm a internet, têm acesso muito mais rápido a essas informações antes que elas cheguem na televisão. Muito antes que elas cheguem no YouTube, em qualquer outro canal. A não ser que a pessoa tenha inventado alguma coisa, sigilosamente, escondido de todo mundo e de todos, que não tem nem conversado com um papagaio sobre tal coisa, para revelar de repente. Será a única forma, minha gente. Então tudo que nós temos assistido, infelizmente, na televisão, no YouTube, em vários canais, é tudo manipulado. Aqui no YouTube só sai aquilo que eles acham que deve sair. Vocês entenderam? Vocês acham que tudo é filtrado. Seja agora com a inteligência artificial, para ele vai ser mais fácil ainda de manipular. Você vai estar gravando alguma coisa, antes mesmo de você postar, já terá uma inteligência artificial no teu celular te bloqueando. Certo? Então nós ainda estamos conseguindo ter um pouco de liberdade. Ok? Vamos aproveitar essa liberdade para divulgar aqui nos canais que temos os meios da internet, seja qual for o teu canal, ok? Para passar essa informação para frente. Alertar os nossos irmãos de caminhada. Vocês entenderam? Porque parece para a gente que o mundo está perdido.
Mas é isso que eles querem que você pense, que você acredite. Né? É isso que eles querem que nós pensemos. O mundo está caminhando, não adianta. É contra a vontade de um e de outro, não importa, ele vai continuar sua caminhada evolutiva. Isso é um processo natural da natureza, cujo propósito de Deus é a evolução para todos. Mas o homem tenta, vai tentar, claro, nós tentamos impedir essa evolução. Cada um no jeito, né? Sendo manipulado, ou manipulando, tentando manipular, e por aí vai. Mas não tem jeito, o progresso é constante, ele não para um segundo. É claro que nós poderíamos cooperar para que isso ocorresse mais rápido. Mas, infelizmente, por nós ainda não conseguimos discernir o certo do errado, o que é melhor, o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que é falso, demora muito mais. Demora muito mais. Se nós nos uníssemos, não é para fazer uma grande como revolução. Não, não se trata disso. Digo da nossa própria consciência. Você está vivendo o que pode viver. Você está passando o que você pode passar. Deus não é esse Deus que as religiões pintaram para a gente. Nenhuma das religiões conseguiram dizer como Deus é. Cada uma tem a sua visão. E todas elas querem se dizer verdadeiras. Não tem um bom senso, consenso entre as religiões. E nós que estamos aqui, para que lado tu vai? Qual o lado certo? Como será de fato Deus? Do que se trata os castigos, a justiça, a fome, a miséria, as doenças? Por que tudo isso ocorre? As religiões não conseguem explicar? Não, não conseguem. A única que nos dá uma luz mais ampla do que vier a ser Deus e por que essas coisas acontecem é o Espiritismo, a doutrina de Kardec. Doutrina de Kardec não, né? É a doutrina dos Espíritos, cujo o homem que codificou essa doutrina foi Allan Kardec. Ele conversava com os Espíritos e perguntava as coisas, como era, como deveriam ser. Tanto é que quando se trata no assunto de Deus, a pergunta que é feita aos Espíritos não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. Olha quanta diferença das outras religiões. Pergunta o que é Deus, o que é isso, Deus? O que vem a ser isso? Então, para resumir a resposta dos nossos irmãos espíritos, eles falam que Deus não se pode definir porque a nossa inteligência humana não consegue compreender ainda. Segundo algumas informações dos espíritos superiores, né, eles dizem que até mesmo os espíritos que habitam mundos acima do planeta Terra em evolução, que a gente chama de extraterrestre, né? São nossos irmãos de outros planetas, eles também estudam e não conseguem ainda definir nem compreender Deus. Para vocês verem a dificuldade que temos em saber, em compreender, em entender o que vem a ser Deus. Mas de uma coisa, eles falam para a gente, que o universo, todo o universo, sofre, por assim dizer, está sujeito a uma regra, a uma lei imutável da natureza, em qualquer planeta, em qualquer mundo. Essa lei que denominamos como lei da natureza. É claro que cada planeta, cada orbe, tem as suas próprias regras físicas, portanto, leis físicas daquele planeta, mas não deixam de obedecer uma lei universal. Ok? Então, mesmo eles não conseguem, né, definir Deus. Sabe que existe uma força superior. Por que nós queremos discriminar Deus? Discriminar, quero dizer o seguinte, é dizer como Deus é ou deixa de ser. Nós sequer sabemos como tudo isso aconteceu. Nós sequer sabemos, estamos aqui, é só que sabemos, mais nada. Você sabe como foi criado o planeta Terra? Você sabe como foi criado... Vamos voltar às coisas mais básicas, né? Por assim dizer. Você sabe como foi criado o peixe? O primeiro peixe? Você sabe como foi criada a primeira bactéria? O primeiro micróbio?
Você sabe como foi criado o primeiro vírus? Você sabe como foi criado a primeira árvore aqui no planeta Terra? Sabe como ela foi criada? Não, não sabe. O primeiro animal? Ou o primeiro ser humano? Você sabe como foi criado o Sol? Você sabe como foram criados os planetas? Né? Os satélites, que são astros que circundam um planeta, um astro maior, são satélites. Você sabe como foi criado o ar? Você sabe como você foi criado? Você sabe como foi criado o espírito? Não, ninguém sabe. Mas isso tudo que eu falei existe ou não? Existe, estamos aqui. Tudo nos cerca existe. Quem foi que criou? Eu não fui, nem você, nem outro homem semelhante a você. Uma força que desconhecemos criou. Isso é fato. É assim que nós conseguimos chegar um pouquinho perto de entendermos o que vem a ser Deus. Agora, se essa força criou tudo isso, sabendo que todas as etapas que nós aqui, nós seres humanos, iríamos ter que passar e percorrer, se ele criasse tudo isso sem sabedoria, criar por criar e que se dane, já deixaria de ser uma força com uma inteligência máxima. Para ela ter inteligência máxima, acredito eu, claro, tem que ter uma bondade máxima. Ou estou enganado? Ela pode ter uma péssima qualidade? É impossível. Se ela tiver uma péssima qualidade, ela deixa de ser uma força máxima, para ser subsequente. Não é isso? Então, o máximo é sempre o melhor. Se essa inteligência máxima criou tudo, ela criou suas regras máximas para todos nós, dando a cada um de nós e a todos nós, né, a possibilidade de crescer, de se melhorar, de ter uma vida boa e feliz. Ninguém nasce na Terra com o propósito de sofrer, pagar dívidas. Mas as religiões falam isso, até o Espiritismo fala assim. Infelizmente, o único ser que passou aqui na Terra, único, e não adianta ninguém vir falar o contrário, porque eu não acredito, que passou aqui na Terra, que nos apresentou um Deus bom de fato, foi Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. Ninguém. Podem citar o nome que vocês queiram citar. Jesus nos apresentou um Pai bom, um Criador, um protetor. Mas as religiões transformaram esse Pai num vingador. O Espiritismo fala de vez em quando, se pega essas obras aqui, o Livro dos Médios, Espírito, coisa e tal, pega o Evangelho, você vai ver que tem trechos que os Espíritos falam. Os Espíritos falam, que Deus pune, que Deus vai punir se fizer isso e aquilo. Dentro do Espiritismo, que se alega o Espiritismo, os Espíritas se dizem os conhecedores de tudo, e conhecem um pouco mais de Deus do que as outras religiões. Não conhece tanto assim não quanto se pensa conhecer, porque um espírito que vem e diga para Kardec que Deus pode punir, que Deus vai punir se fizer isso ou aquilo, já deixa de ter a pureza da verdade do que vem a ser Deus. Então, meu irmão, por mais absurdo que te pareça, por mais triste que seja as coisas trágicas do planeta Terra, os acontecimentos trágicos que acontecem com os seres humanos, e etc e tal, tem uma providência divina que está protegendo aquele ser que está passando pela coisa mais absurda que acontece. Se você não entende isso, claro, muitas pessoas não vão entender isso, poucos espíritas vão compreender e aceitar isso. Então você não compreende o teu propósito e tem uma distância muito maior para você poder entender o que vem a ser Deus. Entendemos disso? Então nós nascemos com um propósito apenas, de sermos felizes, de reparar-se em nossos erros, ok? Mas cada um de nós temos as nossas, vamos dizer, não digo nem necessidade, as nossas vontades, os nossos desejos de fazer assim um assado. Por isso as diferenças sociais, a diversidade é tão grande. Pessoas estão procurando satisfazer as coisas materiais, outras estão procurando as coisas espirituais. Não é verdade? E nós estamos aqui na Terra por um propósito apenas de evoluir. Não existe outro.
ok? Então, se a gente consegue compreender, né, as nossas necessidades reais, nossa vida passa a ser melhor. O mundo está aí, tem guerra por toda parte do mundo. Eu acho que atualmente tem mais de 50 guerras no nosso planeta Terra. E as pessoas estão acreditando que vai vir, o nosso planeta está chegando à regeneração e que tivesse. Mas eles acham que a regeneração vai ser um planeta maravilhoso, onde tudo vai ser revelado, onde toda a maravilha vai acontecer. Coitados, estão enganados, estamos enganados. Você não sabe de que planeta você veio. Você não sabe qual planeta que você habitava antes de vir para a Terra. Nem eu sei qual planeta que eu habitava. Mas é certo que você e eu estávamos no outro planeta. Não sei qual é. Você não sabe, nem eu sei. Mas como é que você pode afirmar que veio de outro planeta? Ora, meu amigo, se na época que Jesus esteve aqui, a população dos seres humanos eram de 250 milhões de pessoas, hoje estamos com 8 bilhões. De onde viemos? Ah, o nosso pai teve filho, nossos avós, e assim foi aumentando a população. Meu irmão, não estou falando de corpo, não. Estou falando de nós, é espírito. O corpo é uma ferramenta que você tem, que eu tenho, que nós temos, que vai ser descartado. Você não é corpo, você é espírito, eu sou espírito. Então você já era, antes do planeta Terra existir. Onde que você estava? Onde que eu estava? Não é verdade? Onde é que nós estávamos antes de vir para o planeta Terra? Qual foi o motivo que te levou, que me levou a escolher reencarnar aqui? Qual era a cultura, a organização biológica, né? Que era no planeta que eu habitava antes de vir para cá? Qual era a linha de ideia do planeta que eu vim? Do planeta que você veio? Nós sabemos que existem mais de 70 raças, né, de extraterrestres, de irmãos nossos de outros planetas, que nos visitam aqui, o planeta Terra, constantemente. De qual dessas raças nós viemos? Você consegue definir? Não, não consegue. Eu consigo também não. Aí são teorias, mas bem perto das possibilidades. Na verdade, uma vez que a população do planeta Terra aumenta. Espíritos outros que não estavam aqui na Terra vieram, claro. Isso é fato. Isso é um fato. Se a população aumenta, não é verdade? E quando aquele homem não acredita na reencarnação, aí fica difícil de explicar. Quando a pessoa acha que morreu, acabou, que não existe alma, nem espírito, nem nada, então esse homem não consegue, essa pessoa não vai conseguir compreender do que eu falo. Não vai conseguir compreender. Mas ela mesmo também não compreende como é que uma criança, né, se assim fosse apenas uma vida, como uma criança poderia nascer já sabendo tocar piano, já sabendo tocar violino, já tendo conhecimento altíssimo sobre ciência. Tem uma criança agora, um garoto de 8 anos, que está dando receitas médicas, dizendo, ele olha para a pessoa, já vê quais os problemas da pessoa, diz qual a doença é, e dá o tratamento, coisa e tal, tem um conhecimento altíssimo. Alguns vão dizer, mas isso veio dos pais. Ora, poderia até ser, mas não é porque os pais não têm esse conhecimento e não transmitiram através de DNA, de nenhum tipo de informação física que possa ser explicado, a não ser pela reencarnação. Como essas crianças que têm uma vida só, já nasceram conhecendo tudo isso, sabendo disso tudo? Como? Bem, aí por isso que o Espiritismo, ele é importante você compreender isso. Se o homem não compreender o Espiritismo, fica difícil até de aceitar a reencarnação, é claro. Fica difícil. Se você não acha que existe espírito além do corpo, que é apenas o corpo, tudo acaba, então realmente você não vai entender o que você é, não vai entender o motivo da miséria, da fome, das doenças. Você não vai entender mais nada. Nós não entenderemos mais nada se acharmos que tudo é matéria. E não vamos conseguir explicar porque essas crianças nascem com essas aptidões incríveis, né? A gente vê na atualidade as crianças hoje, se você é uma criança com poucos meses de vida, tu pega um celular, um tablet, joga na frente dela, ela com pouco tempo sabe mexer melhor do que você. Não é verdade?
sabe utilizar aquilo ali que você está tentando fazer a criança em poucos minutos. Que inteligência é essa? Você não é assim, teu filho, você não é assim, não pode passar isso para o teu filho uma coisa que você não é. Como pode você transmitir um conhecimento que você não tem? Então, minha gente, fica aqui essa reflexão para todos nós. Por isso que eu coloquei, nossa conversa está dentro do nosso tema, ok? E volto a afirmar para vocês aqui, a mídia faz isso. Ela bloqueia o nosso cérebro, trazendo maciçamente outro tipo de informação para apagar a notícia anterior. Sempre foi assim. E assim sempre será. Infelizmente, sempre será não, né? Será até o dia que tudo isso aí chegar numa exaustão. Estamos longe da exaustão? Sim, estamos. Na minha adolescência existia assalto, existia... Eu já falei isso em outros canais, em outras postagens, desculpe. Existia assalto, crime, tudo isso, corrupção, tudo isso. Só que hoje, a quantidade está maior, está até absurda. Eu assisti um vídeo que foi gravado. Olha o absurdo das coisas. Que foi gravado sem as pessoas saberem, claro. Uns políticos reunidos e estavam comemorando a corrupção, o dinheiro que eles tinham recebido para aprovar tal projeto. Se reuniram numa sala, aqueles que estavam ouvindo, olha, eles falando um para o outro, olha, vamos aqui, está aqui o dinheiro que nós recebemos, a propina, por esse projeto que nós aprovamos. Vamos dividir em partes iguais. Mas antes eu quero fazer um dado, todo mundo aqui fica em pé, todo mundo se levantou. Vamos dar as mãos, todo mundo deu as mãos. Aí o cara, vamos agradecer a Deus, fazer uma oração, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa dádiva desse dinheiro. Olha o absurdo que nós nos encontramos, gente. Olha o absurdo. Esses espíritos, o que eles têm? O que eles são de inteligente? Nada. Eles conseguem misturar até o sagrado ao crime. Na cabeça deles, eles acham que isso é normal. Participar de corrupção, de falcatrua, e agradecer a Deus. Obrigado, Deus, o Senhor nos ajudou, muito obrigado. Olha o excesso do absurdo que chegamos. Isso é verdade. Muitos de nós falamos que não concordamos com os corruptos, e etc., com muita coisa. Mas, e se alguém te der um cargo lá dentro e você tiver a possibilidade de cometer os mesmos crimes e erros? Será que você vai cometê-los ou não? Quantas pessoas gostam de apontar o dedo para os outros? Mas se ela está com inveja, muitas das vezes, porque ela quer fazer aquilo que o outro está fazendo e ela não consegue, ela não tem condição, não tem possibilidade. Querendo ou não, gente, essa é a realidade do planeta. A maioria das pessoas criticam porque gostariam de fazer aquilo que os outros estão fazendo. É por isso que está essa bagunça que está. Mas vai melhorar? Vai, está caminhando para isso, está, não sei quando. Não sei quando, não vai ser tão cedo, mas sim, está caminhando para a coisa melhor. Mas a casa ainda falta muito para desarrumar. Muita coisa tem que ser desarrumada ainda. As drogas, que tipo de droga nós temos hoje? Na minha época, a droga maior era maconha. Era um cigarrinho de maconha. Isso era, quando eu era adolescente, vamos botar aí há 40 anos atrás. Era maconha. A criança com 10, 12 anos, quando cometia um erro absurdo, era fumar um cigarro. Não é cigarro de maconha não, estou falando cigarro comum. Quando o pai e a mãe pegavam, o moleque estava ferrado, lascado. Hoje a criança com 11 ou 12 anos está cheirando cola, está fumando maconha, está cheirando pó, cocaína, fumando pedra, crack, usando comprimido sintético. Ora, peraí. Tem 40 anos. Chegamos até aqui. Vocês acham que vai parar por aqui, gente? Não vai parar por aqui. Tem muita coisa ruim ainda para acontecer. Infelizmente, nós não estamos no processo de finalização de tempos, mas estamos no processo caminhando para lá. Até chegarmos no colapso, porque só vai haver mudança depois do colapso. Só depois da casa caída é que a gente vai tomar providência de reconstruir outra. Mas ela precisa cair.
Então, acredito eu, que o tempo que nós estamos é similar a essa casa. Como assim? Vou te explicar. A casa começou a dar umas rachaduras nos seus alicerces. Já mostrou que tem coisa de errado. Só que nós, ao invés de providenciarmos o conserto, estamos deixando. Não é assim que muitas das pessoas fazem? Com os seus lares, começa uma rachadura aqui, uma ali, o cara vai ali e passa uma macena, não, depois eu vejo isso, depois eu vejo. A rachadura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Em dado momento, a casa cai e mata os seus ocupantes. Aí vão querer botar a culpa no terreno, na chuva, sei lá, botar a culpa em todo mundo. E o próprio responsável não assume a sua própria culpa. Não é isso? Sim, foi displicência dele. Ele não conseguiu entender que ele precisava tomar providência. Ele não quis tomar. Ah, depois eu vejo. Depois. Não é assim que a gente faz com a nossa vida, com nossos problemas diários? Problemas que deveríamos resolver agora, deixamos para depois. Não é assim que a gente resolve nossos problemas dentro da família? Quando nos dispomos de algum problema, fulano errou, eu errei, eu não aceito, eu não perdoo, pereré, parará. Não é assim que a gente faz? Ah, deixa para lá, ele fica para lá, eu fico para cá, e deixa, eu não quero mais saber dele, enfim. Isso aí Deus que vai resolver. Pois é, não é assim que a gente faz? Pois é. É assim que fazemos. A rachadura nós não estamos nem aí. Deixa essa merda para lá, é bom que essa rachadura fique aí. Eu fecho os olhos quando passo pela parede rachada, olho para o outro lado, não quero ver. É assim que nós fazemos com a nossa vida diariamente. Não queremos ver, não queremos nos incomodar, não queremos resolver. Pois bem, aí eu e você, a gente desencarna sem resolver. E vem na nossa próxima vida com aquela pessoa. E vamos reclamar novamente. E vamos passar quantas vidas sem ver a rachadura? Um dia a casa cai, não sei quando. Né? Então essa rachadura que está na nossa casa de hoje, vamos consertar, vamos fazer um esforço, vamos ligar para aquele parente, não importa quem errou, não importa. Não importa quem esteja certo, quem esteja errado. Não importa o erro se foi grande ou foi pequeno. Tente entender o que Deus faria no teu lugar. Tente entender o que Jesus falou, que Deus, né? Segundo as informações que temos nos livros do Testamento, que Deus não ama, nunca amou o pecado, mas jamais deixou de amar o pecador. Tente entender o que isso significa. Tente entender o que Jesus quis dizer quando falou para Pedro, não perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tente entender o que Jesus quis dizer quando falou que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Tente entender o que Jesus quis dizer quando falou que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Tente entender. Tente entender o que é amar ao próximo como a ti mesmo. Tente entender. Quando Jesus nos disse, ou disse para aquele crente que foi deixar sua oferenda para Deus no altar, Jesus fala para ele, olha, deixe tua oferenda aí no pé do altar e vá primeiro se reconciliar com teu irmão. Depois volte e faça a tua oferenda para Deus. Então, meu amigo, quando você faz para o próximo, tu está fazendo primeiro para Deus. A oferenda para Deus, Deus não está se incomodando com a tua bajulação, com o teu reconhecimento para com Deus. Você só pode reconhecer Deus realmente quando você faz o bem para o teu próximo. Aí você está entendendo o que vem a ser Deus. Enquanto nós pensarmos no nosso umbigo, olharmos para dentro de nós, com um olhar egoístico, dando a preferência dos nossos desejos e vontades, estamos mais longe. Essa que é a verdade. Tente entender quando Jesus nos disse, amar o próximo como a ti mesmo, e ele não falou que nós deveríamos nos amar primeiro para depois amar o próximo. Mesmo porque se Jesus tivesse se amado primeiro, que ele é o exemplo para todos nós seguirmos. Se ele tivesse se amado primeiro, ele não teria ido para a cruz. Claro que não. Mas ele fez isso por nós, para nos mostrar que ele, mesmo sem tendo culpa de nada, estava passando por tudo aquilo, para nos mostrar que tudo aquilo que passamos aqui é muito pequeno, na frente daquilo que ele passou, principalmente pelo que ele fez. Ele não apresentou religião alguma para ninguém.
Ele não falou virá no futuro uma boa religião. Não, ele não falou isso. Não, nunca disse. Mas sempre nos apresentou um Deus bom. Quando questionaram Jesus, falaram que ele era bom, ele falou, não, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está nos céus. Isso é para a gente entender um pouco mais do que somos. Um pouco mais da proteção que Deus tem para com todos nós. Um pouco mais para entendermos por que tanta miséria, tanta fome, tanta desigualdade social, mas não é uma imoralidade perante Deus. Porque, como eu disse antes aqui, a lei universal é imutável, certo? Ela regula todo o universo. Ninguém pode fazer com você aquilo que você, de certa forma, não tenha pedido para passar. Deu para entender? Tudo que nos ocorre é com o nosso consentimento. Essa que é a verdade. Nós sabíamos que ia passar por isso, ia passar por aquilo, e assim mesmo aceitamos vir aqui na Terra. Nós pedimos para passar por essa experiência. Então, meu amigo, se temos que reclamar de alguém, vamos reclamar das nossas escolhas. Ok? Bem, vou encerrando nossa conversa de hoje aqui. Espero que tenham entendido. O propósito nosso aqui é fazer com que a gente tenha mais paz e tranquilidade, saber que tudo está no controle de Deus. Sempre esteve e sempre estará. Se o mundo está do jeito que está, é porque tem que estar do jeito que está. Deus não está castigando ninguém, nunca castigou. Nunca. Muito pelo contrário. Ok? Você faça o que puder fazer para ser melhor e ser útil a tudo e a todos. Para ter paz, para dormir, para acordar. Lute para ser útil. Eu acho que essa deve ser a nossa obrigação. E aceitar ou não aceitar as informações. Tente compreender, tente entender. Não tente agradar um grupo, tente agradar você mesmo. Porque quando você agrada um grupo, nem sempre você agrada você mesmo. Às vezes fazemos coisas para agradar um grupo que nos... e acaba nos prejudicando, nos fazendo mal. Queremos agradar os outros. Esquecemos de tentar nos agradarmos. Com consciência, claro, com sabedoria. Sem abusos. Ok? Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Hoje vai ser um dia que eu vou considerar aqui. Hoje é dia 25, né? De outubro. Amanhã é sábado. Hoje é dia 25 de outubro de 2024. Hoje vai ser o dia espírita aqui na minha casa. Porque a partir dessa postagem aqui eu vou fazer outras ainda hoje. Muitas. Fiquem atentos. Tchau, até daqui a pouco.